Olá, meus queridos, estamos chegando com a palavra do dia, tá bom? E você que começou a ver esse vídeo agora, eu quero de cara te pedir para você dar aquela força para mim aí, compartilhando esse vídeo. Compartilha com alguém para abençoar a vida de mais alguém, tá bom? Você que me acompanha aí pelo Facebook, você que me acompanha pelo Instagram e também pelo YouTube. Você que está no YouTube aí, seleciona aí, se inscreve no canal e marque o sininho para você receber mensagem como essa todos os dias, tá bom? Vamos para a nossa palavra do dia? Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com a lavagem e as alfabeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Queridos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do livro do Filho Pródigo. Presta atenção, todo mundo conhece essa mensagem. Eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Nós estamos falando de um filho, um homem que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, por um momento de ímpeto, ele se volta para o seu pai e fala: Pai, eu quero tudo que me cabe, eu quero tudo que é meu, tudo que me cabe da parte da herança, o senhor me dá que eu vou embora. É uma história no mínimo inusitada e engraçada, porque principalmente eu que sou advogado e leio isso, eu entendo que não existem herdeiros de pais vivos, né? Nós estávamos falando de um pai que ainda estava vivo e ele exige a parte dele da herança para que ele vá embora. Esse homem deve olhar para o seu filho com uma certa misericórdia, e porque o pai sabe exatamente o que vai acontecer. O pai sabe o que vai acontecer se dá a herança, mas o pai ele não questiona. Ele reparte a herança e aí ele dá o que cabe àquele filho. E a Bíblia fala que algum tempo depois ele pega aquela herança e ele vai embora. A Bíblia também é fiel em dizer que ele simplesmente sai e gasta tudo o que ele tem. E em um certo momento de crise, ele se vê passando necessidade, está passando fome, e ele vai procurar emprego com o homem, e ele arruma um emprego cuidando de porcos. A Bíblia diz que enquanto ele cuida dos porcos, ele vê a lavagem dos porcos e ele tem vontade de comer a lavagem daqueles porcos. E aí a Bíblia fala que ele, caindo em si, vê que todos os empregados dele comiam mais, todos os empregados do pai dele comiam melhor do que ele, e ele estava ali passando necessidade. Eu quero fazer essa reflexão hoje para que você entenda algumas coisas na sua vida. Muitas vezes nós somos como esse filho pródigo. Nós chegamos até Deus, chegamos na casa do Senhor e nós somos tratados como filhos, somos bem tratados, comemos do melhor. Nós passamos de vez em quando por algumas crises, mas até essas crises são gostosas porque nós não passamos sozinhos, nós passamos com Deus. Nós temos a família para nos apoiar, nós temos as pessoas que gostam perto da gente para nos dar apoio, o apoio que precisamos para continuar caminhando. Mas em alguns momentos nós achamos que, ou melhor, existem alguns momentos que a gente quer mais do que nós temos direito. Nós achamos que nós temos muito direito. E aí nós falamos: Jesus, não é justo que isso aconteça comigo, não é justo que eu passe por essa necessidade, não é justo que eu passe por esses problemas, eu não aceito isso na minha vida. E a gente acha que dentro da casa do Senhor, a gente acha que dentro da casa do Pai tá ruim, e fala: me dá tudo que é meu, que eu vou embora, eu não vou mais ficar aqui. E a gente sai da presença do Senhor Jesus. A gente acha que a gente precisa só pegar o que a gente tem e ir embora, e que vai dar certo lá fora, que talvez pode melhorar lá fora. No momento de estresse, no momento de tribulação, você toma uma decisão e fala: eu vou embora, me dá minhas coisas que eu vou embora. E aí você pega tudo que você tem, toda aquela bênção que Deus te entregou, e volta para a rua, vai para o mundo novamente, e aí lá você começa a passar por dificuldades. Começa a passar por dificuldades ainda maiores do que aquelas que você estava na casa do Pai. Por causa que nós descobrimos que nós somos muito ingratos, principalmente com os nossos pais, né? Nós somos ingratos principalmente com Deus, que é nosso Criador. E aí, a Bíblia fala que o jovem cai
em si. Presta atenção, querido. Essa é a maior queda que um ser humano pode ter. Quando ele cai em si. Essa é a maior queda que um ser humano pode ter. Você já caiu em si? Deixa eu te falar quando é que você cai em si. É quando você fala assim, nossa, fiz besteira. Nossa, estava tão bom lá na igreja. Eu tocava no louvor, eu pregava, eu evangelizava, eu participava dos lares de paz, eu trabalhava na igreja. Eu passava por algumas dificuldades, mas de vez em quando os meus amigos, meus irmãos vinham e me abraçavam. E aí a gente vê que a gente era muito mais feliz dentro da casa do Senhor. A gente era feliz dentro da casa do Senhor, mas num momento de rebeldia, nós saímos da presença do Senhor Jesus, nós saímos da presença do Pai, nós deixamos a casa do Pai para ir provar coisas que tinha no mundo. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e aos nossos olhos nós vemos coisas que parecem ser boas, nós achamos que vai ser bom, nós achamos que é uma decisão boa, mas quando a gente vai, a gente descobre que a gente fez uma burrada, a gente fez uma coisa muito ruim, uma escolha mal feita, e aí a gente cai em si. A gente passa por dificuldade, passa por necessidade, e agora não tem pastor para ajudar, agora não tem amigo para ajudar, agora não tem família para abraçar, porque nós descobrimos que nós fizemos besteira, nós saímos da casa do Pai. Mas o texto vai falar que esse jovem, depois que ele cai em si e ele vê a burrada que ele fez, ele fala, vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, ó pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu quero que o Senhor me receba de volta. E aí a Bíblia fala que esse jovem ele está se aproximando, e quando ele está se aproximando, o pai o avista de longe. Eu consigo imaginar esse pai em uma varanda, e todos os dias à tarde, depois de um dia trabalhado, esse pai senta nessa varanda e ele fica esperando, olhando a margem daquela estrada para ver se o filho volta, porque o pai nunca esquece do filho. Tá certo que ele não foi buscar, porque muitas vezes Deus não vai atrás, muitas vezes o pastor não vai atrás, porque Deus precisa tratar, Deus precisa fazer algo. Muitas vezes você é uma pessoa rebelde, né? Se rebela dentro da igreja, sai, o pastor não vai falar, o pastor não veio atrás de mim, ninguém veio atrás de mim. É porque muitas vezes você precisa de tratamento, então é preciso que você vá e passe um tempo sozinho, é preciso que você vá e quebra a cara, para você entender que as coisas de Deus não é do jeito que você quer, para você entender que você precisa ser obediente, você precisa ser paciente e precisa permanecer na casa do Pai. Mas eu vejo esse pai na varanda esperando, olhando a margem da estrada para ver se alguém vem, e nesse dia específico o jovem chega, o pai olha, e a Bíblia fala que o pai olha e olha para o filho com íntima compaixão, porque o pai ele nunca deixa de amar o filho ele nunca esquece o filho pode ter errado, o filho pode ser rebelde, o filho pode ser traquina, mas só tem que ele olha para o filho com íntima compaixão, e a Bíblia fala que ele corre até aquele filho, que ele abraça aquele filho, e aí ele chama os empregados e fala assim, olha, traga uma capa, coloque sandália nos pés dele, coloca um anel na mão dele e recebe ele de volta. Querido, o que eu quero que você entenda, essa é a palavra do dia, essa é a melhor palavra que tem no dia hoje, é o dia que você vai ficar mais feliz, é para você entender que Deus é com você, porque você de repente em algum momento cometeu um deslize, saiu da presença do Senhor, se afastou das coisas de Deus, se comportou como esse filho pródigo que pegou tudo e foi para o mundo, e nesse momento hoje você cai em si, e você entende que você precisa estar na casa do Pai, você precisa estar diante do Pai, você precisa voltar para a presença do Pai. Querido, deixa eu te falar, ele sempre te recebe de volta, ele sempre está com braços abertos te esperando, ele te quer, ele te chama hoje, você é muito mais do que bem-vindo na casa do Pai, o melhor lugar para você estar é na casa do Pai. Esquece de hoje para trás, esquece o seu passado, porque a Bíblia fala que ele apaga o seu passado, então faça isso, volte hoje para a casa do Pai. Porque ele está na varanda te esperando. Ele está esperando de braços abertos. Ele quer te abraçar. Ele quer colocar um anel no seu dedo. Ele quer simplesmente te dar um aconchego. Ele quer fazer uma festa de boas-vindas para você de novo. Porque ele sempre te perdoa. Ele sempre te recebe de volta. Tá bom, meu querido?